Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos meditando hoje no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 5, né? Hoje nós vamos fazer uma leitura corrida das referências, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. A impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Só queria falar com os irmãos antes, né? Muitos irmãos têm perguntado por que eu estou usando essa máscara, né? E alguns, vários comentários, né? Por que o senhor está usando essa máscara, está sozinho, qual é o motivo, né? Então eu fiz questão de estar colocando, né, sempre no começo de cada vídeo, né, o porquê de eu estar usando a máscara, porque as pessoas, todo mundo assistem pelo menos o começo do vídeo, por 5, 10 minutos, né? E aí já deu tempo da pessoa saber a informação do porquê que eu estou usando a máscara, né? É que eu estou fazendo um procedimento dentário, né, para simples correções, né? Então, logo termine, eu estarei novamente tirando a máscara como foi ao princípio. Tá bom, irmãos? Tá certo? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Vamos, então, à meditação da Santa Palavra de Deus, né? A impureza da igreja de Corinto. Repreensões e exortações. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver que abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto de vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comas. Porque tenho eu que julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo escreveu nesta carta aos irmãos da igreja de Corinto, né? Ou das igrejas, porque foi Paulo quem abriu as igrejas em Corinto, né?
E daí ele era o responsável maior, né, pelo bom andamento da obra de Deus, né, em todas as igrejas das quais ele abriu, né. E evidentemente que como ele abriu muitas igrejas, em cada igreja após a aberta se coloca dirigente, né. E aí cada dirigente é o pastor daquela igreja, né. Mas numa instância máxima tinha o apóstolo Paulo ali como um verdadeiro corregedor, né. Todo o objetivo da obra de Deus, assim como uma grande empresa, né, ela vem do seu chefe maior, né. E aí, no caso da igreja, o fundador da igreja, o fundador presidente, ele é a autoridade máxima, né, nas igrejas, de um modo geral, né. Evidentemente que obedecendo às determinações da Santa Palavra de Deus, né, que é a Bíblia Sagrada, onde nós temos ali como normas e regras, né, as leis, os estatutos e os mandamentos, né. E Paulo então escreveu, chegou aos ouvidos dele onde ele estava, né, que tinha um irmão, né, numa determinada igreja em Corinto, né, e que tinha ali abusado, né, da madrasta dele, né. E Paulo, então, quando chegou aos ouvidos de Paulo esse acontecimento, né, ele ficou espantado, ficou assustado, porque aconteceu e o pastor da igreja não tomou nenhuma providência, né, para poder tirar aquele iníquo do meio da igreja, do meio da comunhão da igreja, porque era o mínimo que ele merecia, né, porque ele abusou da mulher do pai dele, ou seja, da madrasta dele, né. E tudo leva a crer que foi abuso sexual, né. E aí Paulo escreveu carta a eles e enviou Timóteo até eles, né, para que Timóteo chegasse lá e botasse ordem na casa, né. Então, Paulo fecha exatamente essa epístola, né, ou esta carta, ou este capítulo, né, de 1 Coríntios, capítulo 5, onde Paulo fecha dizendo aqui, né, nos últimos 3 versículos, né, mas agora escrevi, né, que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais, né? E ele continua falando, por que tenho eu que julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Ou seja, arranca esse iníquo do meio da igreja, porque ele vai contaminar a igreja inteira. Porque ele praticou um ato abominável, né, e não recebeu punição alguma, né. Ele merecia todo tipo de posição pequena até chegar na máxima que seria a expulsão da igreja, né. E aí Paulo cobrou isso do pastor da igreja, né, para que ele tomasse providência e fizesse isso através do mensageiro Timóteo, né, que era o homem de confiança de Paulo naquela região toda lá, né. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas vamos às referências em si, né. Vamos ver o que fala as referências, né. 1 Coríntios capítulo 5, já sai no versículo 1 dizendo o seguinte, né. Há entre vós fornicação, né? Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios, como é haver que se abuse da mulher de seu pai. Ou seja, mesmo entre os gentios, né, o filho não ousa abusar da mulher do pai. Evidentemente, nós estamos falando da mãe da pessoa, mas da madrasta, né? Então, quer dizer, o filho não ousa abusar, né, entre os gentios, porque não pode, porque se ele fizer isso, ele vai receber uma punição muito severa entre os gentios, né? E de repente, entre os homens de Deus pode? Entre a igreja de Cristo pode? Não pode, né?
aconteceu, então será punido, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Paulo passa a escrever sobre um informe recebido de imoralidade na igreja de Corinto e a recusa dos seus dirigentes quanto a disciplinar o culpado. Paulo declara que a igreja, sendo um povo santo, não deve permitir nem tolerar a imoralidade entre seus membros. Cita 3 razões por que a igreja deve disciplinar um membro culpado. Para o bem do culpado, a exclusão pode despertá-lo para ver a tragédia do seu pecado e a sua necessidade de perdão e restauração. Vamos repetir essa nota aqui. Não é lançar fora, para jogar fora, para se perder, mas para poder se regenerar e voltar regenerado, né? A exclusão, para o bem do culpado, a exclusão pode despertá-lo para ver a tragédia do seu pecado e a sua necessidade de perdão e restauração. Por amor à pureza da igreja, tolerar a iniquidade numa igreja é rebaixar paulatinamente o padrão moral de todos. Para o bem do mundo, a igreja não poderá ganhar homens e mulheres para Cristo, se ela mesma for semelhante ao mundo. Para outros trechos do Novo Testamento sobre disciplina na igreja, né? Ver em Mateus, capítulo 5, versículo 22. Mateus 18, Mateus capítulo 1, versículo 22, Mateus 18, 15 e 17, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 14 e 15, Apocalipse capítulo 2, versículo 19 e 23. Né? Quem abuse da mulher de seu pai? Qual foi o pecado exato? Aqui não está claro. Paulo, ao referir-se à mulher do pai daquele transgressor, provavelmente quis dizer que havia um envolvimento sexual deste com a sua madrasta. Paulo ficou pasmado e horrorizado, porque a igreja estava tolerando semelhante imoralidade em seu meio. E ele sabe que isso é ainda mais grave do que a própria transgressão do indivíduo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. A permissividade dos coríntios é semelhante à de muitas igrejas da atualidade, que toleram e silenciam sobre a imoralidade entre seus membros, inclusive o adultério e todas as formas de fornicação. Vou repetir essa menção aqui desse versículo, porque Paulo chama a atenção, a palavra de Deus e o Espírito Santo do Senhor nos chama a atenção, né, fazendo menção dessa palavra, que ainda nos dias de hoje isso acontece. Não foi coisa do passado, não. A igreja tem que estar atenta. O pastor, o dirigente, os obreiros, todos têm que ficar atentos, né? A permissividade, Paulo ficou pasmado e horrorizado, porque a igreja estava tolerando semelhante imoralidade em seu meio. Ele sabe que isso é ainda mais grave do que a própria transgressão do indivíduo. A permissividade dos coríntios é semelhante à de muitas igrejas da atualidade, que toleram e silenciam sobre a imoralidade entre seus membros,
inclusive o adultério e todas as formas de fornicação, as intimidades pré-conjugais, especialmente entre a juventude da igreja, não somente são toleradas, mas às vezes até mesmo justificadas, alegando-se amor e compromisso mútuo. Poucos dirigentes de igrejas falam abertamente em nome de Cristo da prática do namoro imoral entre a juventude. Vou repetir. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Poucos dirigentes de igrejas falam abertamente em nome de Cristo da prática do namoro imoral entre a juventude. Como faziam os líderes da igreja de Corinto, os tais não lamentam o fato da corrupção do povo de Deus, que se torna cada vez mais semelhante à sociedade à sua volta. Ou seja, são práticas iguais os do mundo. E não é permitido, irmãos. Nós não podemos permitir. Aconteceu, não devemos tolerar. Por que tem que tolerar? Tem que ser punidos, irmãos. Tem que ser disciplinados. Tem que ser chamados na frente da igreja. Disciplinados, exortados, corrigidos e disciplinados. Não pode, irmãos. Vocês estão se corrompendo juntamente com os corrompidos, irmãos. E pior ainda, vão corromper a igreja inteira. É necessária atitude, irmãos. Você tem que agir. Deus vai cobrar de você, irmãos. Ou de vocês, ou de nós. Esses dirigentes, na sua autocomplacência, permitem o pecado, porque conforme alegam, vivemos em tempos modernos e não devemos ser vistos como juízes. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Paulo expressa qual deve ser a reação normal de uma igreja cheia do Espírito Santo em caso de imoralidade entre seus membros professos. Aqueles que aceitam o conceito bíblico da santidade de Deus e da sua aversão ao pecado sentirão tristeza e pesar. Confira em Isaías capítulo 6. Removerão do seu meio a iniquidade. Versos 2, 4, 5, 6 e 13 do capítulo 6 de Isaías. Seja entregue a Satanás. Versículo 5, Paulo fala com a igreja. Paulo exorta a igreja e fala de forma veemente. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Isso significa, em um caso como este de Corinto, a igreja remover a pessoa imoral da sua comunhão e entregá-lo ao domínio de Satanás, expondo-a às influências destrutivas do pecado e demoníacas. Versos 7 e 13. Tal disciplina tem dois propósitos: que o culpado
ao experimentar problemas e sofrimentos físicos, arrependa-se e seja finalmente salvo. Lucas capítulo 15, versículo 11 e 24. Que a igreja livre-se do fermento velho. Verso 7. Isto é, das influências pecaminosas, para assim tornar-se o pão novo da sinceridade e da verdade. Verso 8. A mesma ação pode ser adotada pela igreja hoje, ao procurar salvar a quem abandonou a vida cristã e voltou ao mundo. Confira em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20. Um pouco de fermento faz levedar a massa toda. Na Bíblia, vamos pegar lá o que está escrito no versículo 6, porque é fundamental. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por causa de vós, já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Na Bíblia, fermento, um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Na Bíblia, fermento, isto é, levedura que produz fermentação. É símbolo do erro que permeia o povo e corrompe a verdade, a retidão e a vida espiritual. Gálatas, capítulo 5, versículos 7 ao 9. Vê em Êxodo, capítulo 3, versículo 7, nota. Marcos, capítulo 8, versículo 15, nota. Paulo, neste versículo, compara o fermento ao processo pelo qual o pecado e a imoralidade paulatinamente se propagam numa comunidade cristã, corrompendo assim a muitos. Qualquer igreja que não tomar medida severa contra a imoralidade sexual entre os seus membros descobrirá que a influência maligna desse mal se alastrará pela congregação e contaminará a muitos. Vou repetir, porque é muito profundo isso aqui, né? Paulo, neste versículo, compara o fermento ao processo pelo qual o pecado e a iniquidade paulatinamente se propagam numa comunidade cristã, corrompendo assim a muitos. Qualquer igreja que não tomar medidas severas contra a imoralidade sexual entre os seus membros descobrirá que a influência maligna deste mal se alastrará pela congregação e contaminará a muitos. O pecado deve ser rigorosamente removido. De outra forma, no decurso do tempo, a totalidade da comunidade cristã se corromperá. E o Espírito Santo não terá lugar nessa igreja. Vê em Apocalipse, capítulo 2, versículo 3, nota. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Está escrito o seguinte, 12 e 13.
Porque não tenho eu que julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a este iníquo. E a referência diz: um crente não deve fazer crítica precipitada ou injusta contra outro crente. Confira em Mateus capítulo 7, versículos 1 até o 5. Todavia, Paulo mostra aqui que a igreja precisa julgar seus membros em caso de pecado grave, iniquidade, imoralidade ou conduta ímpia persistente. Tais ações iníquas precisam ser julgadas e disciplinadas para o bem da pessoa envolvida, da pureza da igreja e do testemunho de Cristo no mundo. Ver, verso 1, nota. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vou repetir para nós fechar. Um crente não deve fazer crítica precipitada ou injusta contra outro crente. Confira em Mateus capítulo 7, versículo 1 até o 5. Todavia, Paulo mostra aqui que a igreja precisa julgar seus membros em caso de pecado grave, iniquidade, imoralidade ou conduta ímpia persistente. Tais ações iníquas precisam ser julgadas e disciplinadas para o bem da pessoa envolvida, da pureza da igreja e do testemunho de Cristo no mundo. Ver, versículo 1, nota. Amém. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Amém, irmão. Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém.